Tá ligado esse negócio? Tá ligado? Oi, boa tarde. Oi. Sofia, você tem alguma dúvida sobre cremação? É que peguei esse tema aqui na caixinha. Então, gente, boa tarde, né? Cremação, né? Foi um tema pedido aqui para a gente comentar, né? Morte, vida após a morte, né? Então, o que é o morrer, né? O espírito, ele sabe. Você baixa um pouquinho o som para mim, dessa coisa aqui atrás. O espírito, gente, tem total conhecimento da morte. Já entrou e saiu de corpo trilhões de vezes, né? Para o espírito é normal. Uma vez eu ouvi o doutor Adão Nonato, ele dizer que quem tem medo de morrer são as células. As células teriam essa memória, entende? E fica com receio, o medo, né? Mas, na hora da morte, né? Se a pessoa tem consciência da vida, você não conseguiu achar? Tire o som. Né? Se você tem consciência de sua espiritualidade, de que você é espírito imortal, é um momento de libertação, é um momento de tranquilidade. Então, muitas vezes na mediúnica, a gente recebe a pessoa encarnada, chama-se comunicação entre vivos. Vocês encontram isso, inclusive, na revista Espírita, né? Mas hoje em dia está comum, por exemplo, a apometria, não é? Que a pessoa, o médium se desdobra e conversa com a pessoa em desdobramento, né? Porque o campo mental e o espírito não está aqui dentro do corpo, né? Então são camadas energéticas que se dilatam. Então, outro dia mesmo, a gente fez vibração para uma pessoa que tinha sofrido um acidente e tinha perdido um pedaço da face. Estava nesse hospital lá de São Paulo que faz correção da face, né? E, ao se expressar através do médium, ele fazia assim, que deu buraco. Não tem buraco, eu estou bem. Entende? Ele se sentiu tão feliz de perceber que, em espírito, no seu corpo energético ali, ele não tinha. O perispírito é o modelador do nosso corpo. Então, provavelmente, se eu morrer agora ou amanhã, vocês podem me ver desse jeito assim. Mas a gente tem a possibilidade de mudar, porque ele é altamente plástico, né? É a mente que formula a nossa aparência, né? Então, quando desencarna, a gente assume essa aparência que a gente está agora, né? Depois a gente vai, aos pouquinhos, mudando, né? Se quiser. Então, quando o espírito sai do corpo, por momentos, estando assim, acordado aqui, vivo aqui na Terra, né? Ele sai do jeito que ele está. E ele vê que o corpo dele, no caso, ele estava numa UTI, né, recebendo, ele estava bem, digamos assim, estropiadinho, né? Mas aqui eu estou ótimo, ele falou. Falei, pois é, se teu corpo morrer agora, você vai ficar assim. Nossa, acho que eu nem quero voltar. Quer dizer, estava tão bem, né? Se sentiu tão bem. Então, queimar o corpo, enterrar o corpo, não vai fazer diferença para quem conhece e para quem confia. Então, lembre que Jesus falava, eu vim para você ter vida plena, né? Reino dos céus, que não é aqui da terra. Então, confia. E ele mostrou, né, que venceu a morte, né? Depois da cruz, apareceu, comeu, andou, enfim, ficou 40 dias por ali. Quer dizer, ele mostrou para a gente, você morre, mas não morre, é só o corpo. Você vai estar vivo e vai depender do nosso conjunto de crenças, valores, conceitos, que a gente vai fazer essa passagem. Então, muita gente, o corpo morre, mas a alma não desencarna.
A alma continua presa, volta para o ambiente em que vivia, fica lá na casa, fica envolvida com a família, entende? São muitos casos. Outros são socorridos, têm dificuldade de aceitar a morte. Não é? Como que eu morri, eu estou vivo? Quer dizer, não tem conhecimento nenhum, né? Então, como? Né? Aí vocês já viram o filme A Vida Continua? Quem não viu, veja, está no YouTube, né? Então, eles estão num hospital espiritual. Vou dar spoiler, tá? E eles pisam assim, imagina, mundo espiritual. Ó, estamos pisando na terra dura. Que mundo espiritual, eles são loucos. Nós estamos no hospício, eles acham, porque tinham falado que eles estavam desencarnados. Então, vai depender muito da nossa crença, gente. Entende? Do que a gente conceitua que, se a pessoa acha que a vida é só isso aqui, né? Nascimento e morte, né? O bercinho e o túmulo, não vai crer. Não faz muito tempo recebemos um que tinha desencarnado e a esposa estava muito saudosa, chorando, e ele veio e ela só chora e está mexendo nas minhas coisas, o que está fazendo, né? Entende? E por que ela não me ouve e vocês estão me ouvindo? Até convencer esse cara de que ele estava falando através, foi até a Luciana, sabe, que incorporou, através de uma mulher, já não gostou muito, né? E vocês me ouvem, a minha mulher não, e porque ela vive chorando, dá vontade até de bater, porque ela só chora e mexeu, tirou tudo. Com que Mas ele falou uns 10 minutos, né? Entende? Até que ele entendeu, olha, você não está mais lá, você não morreu, você está falando, veja como, por onde, olha onde você está e tudo que ele viu, uma reunião ali, e só tinha mulher naquele dia, né? Não, tinha o Valdec. Entende? Então, quer dizer, olha o susto, olha como faz falta, gente. Aquilo que um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Né? O que nós somos, de onde a gente veio, para onde a gente vai, o que há além de pele, osso, nariz e pescoço? Tem muito mais que isso, né? Então, a cremação, normalmente, eles dão um prazo, né? Porque, às vezes, demora um pouco, porque nós temos, né, várias camadas. O corpo físico é a mais grosseira, né? É a energia mais condensada. Aí tem o duplo etérico, que é o MOB, o modelo organizador biológico, que forma o espírito. Depois desse aí tem o campo emocional, tem o campo causal, o campo mental inferior, o campo mental superior. São, como eles falam, uma cebola, né? Camadinhas e mais camadas. E o núcleo seria o espírito, né? Então, esses corpos, eles não estão prisioneiros, eles se entrelaçam, mas não estão assim, grudados, eles se expandem, porque a energia, toda a energia e tudo ao comando do espírito, onde está a mente, né, que comanda e que faz aquele expandir e retroceder, entende? Se comunicar para lá, para cá, enfim. O direcionamento é do espírito, nosso pensamento é o espírito, a nossa vontade é uma força da alma, é do espírito. Então, veja que para o corpo físico fica o quê? Trilhões de células que são comandadas pelo espírito, pela mente. Elas têm uma certa autonomia? Tem, né? Porque é da natureza, é parte da natureza, né? Nosso corpo é formado por toda a natureza, está aqui dentro de nós. Tem cálcio, tem ferro, tem, né, tem um monte de coisa, né? Quem é biólogo aí vai falando, Alessandra, né? Quantas coisas a gente tem dentro, né? Ferro, zinco, né? Do mundo mineral. E a gente se alimenta do vegetal e do animal, né? Está tudo aqui dentro. Então, isso, nosso corpo mesmo tem essa biologia que faz com que ele reaja, né? Ele tem autonomia para você ver, você leva um corte e logo as células vêm ali e já, né, produz um líquidozinho que a bióloga pode explicar qual é e cicatriza, não é isso? Se a gente tiver com a imunidade baixa, fica mais, né, menos fortalecido, mas o que ajuda a imunidade? O pensamento positivo, né? Então, tudo é um conjunto, gente, um conjunto. Então, o corpo tem autonomia também para comandar, uma célula vai para cá, para lá, ajuda. Dr. Sérgio Felipe sempre fala, quando você tem uma
descompensação de um lado, há uma compensação do outro para te regular, entende? Então você perde a visão, aí você começa a ampliar a sua percepção sensorial, a sua audição, né? Então, são essas compensações são meio autônomas. A nossa respiração é automática. A mente não está falando, respira, respira mais fundo, relaxa. Não fala isso, é o corpo que reage, né? Então, sobra isso, esses trilhões de células, né? Sair o espírito do corpo, e o espírito sai quando o corpo não tem mais condições de oferecer a energia vital, né? Então o espírito se desliga, porque o corpo morre, tá? Não é o corpo que morre porque o espírito saiu. O espírito não abandona o corpo antes do fim. É o corpo que vai perdendo a sua energia, né? Começa pelos pés, normalmente, e vai indo, né? E às vezes isso demora um pouco, né? Quando tem uma morte súbita, uma morte de acidente, que ainda a pessoa está cheia de energia, né? Energia vital. É uma caixa cheia que a gente queira lavar. Aí você tem que jogar a água pelo ladrão, né? Então, de repente, você tem que soltar essa energia, né? Mas não tanto. E o que acontece? O espírito pode já se liberar e sair, mas às vezes ele fica preso no corpo. Agora, se acontecer do espírito estar ali prisioneiro do corpo, aí ele sente que ele está sendo enterrado. Tem um livro que vai explicar muito bem isso para vocês. Vocês podem comprar no sebo, que vai sair baratinho. Voltei, do irmão Jacó. Tá? Ele foi diretor da FEB, morreu o século passado. Mas ele conta a experiência dele, de que ele acompanhou o caixão dentro do camburão, entende? Aí a porta até abriu, e tem umas coisinhas assim. Então, ele era espírita e ele tinha conhecimento. Mas, sabe, conhecer é uma coisa e realmente acreditar é outra, vivenciar. Porque a gente não pode só deixar no intelecto, a gente tem que sentir. Para poder realmente você vivenciar a coisa, você tem que sentir. Você tem que se sentir espírito, sabe? Sinta-se espírito para você ter essa experiência, né? Num curso que eu fiz de tanatologia, aí teve o exercício, você está muito mal, você está na UTI, e o exercício de meditação mesmo. Primeiro a gente relaxou, tal, você está na UTI, e aí você está para morrer, o que você está sentindo, quem que vai estar à sua volta, quem que vai falar no seu enterro, e agora você está sendo velada, quem está falando, quem está perto, muita gente, porque ele falou, se vocês não se sentirem bem, pode sair da vibração, mas fiquem quietos, não atrapalhe os outros, né? Entende? Alguns realmente não quiseram ir até o fim, né? E a gente foi até o fim, né? Entende? Agora vai fechar o caixão, como você está se sentindo dentro do caixão, entendeu? É um exercício que você se prepara, né? E foi interessante que aí ele perguntou assim, alguém rezou? E ninguém tinha rezado, você acredita nisso? Ele falou, quer dizer que se vocês estiverem num acidente, uma coisa assim, vocês não vão nem pedir auxílio a Deus? Né? Ficou para a gente seguiu o que você estava falando, né? Ninguém pensou em rezar e você não falou para a gente rezar, mas tem que falar. A primeira coisa, quando eu falei, vocês talvez estejam mortos, né? Sintam-se mortos, seria vocês pedirem já auxílio para o seu anjo guardião, te ajudar, te levar e tal. E vocês, né? Então, ele pegou no pé da gente por aí, né? Mas veja, é um exercício. Quando a gente está sentindo uma dor muito forte, ou alguma coisa, ai meu Deus, será que eu vou morrer? Respira. Bom, se for agora, né? Faz uma prece antes de chegar a SAMU, socorro. Já vai fazendo uma prece, porque se for sua hora, vai, entende, bem assistido, né? Esse é o objetivo. Então, tanto faz, gente, cremar ou enterrar, se a pessoa sair do corpo, doar os órgãos, entende? Quanta gente pode se beneficiar, né, de uma pessoa que é jovem, que morre, está com o coração forte, os rins, né? E outros órgãos, os olhos, né, a pupila, enfim, não sei qual é a parte a íris, sei lá. Enfim, né, mas, sabe, você, olha, são dois, né, dá um para cada um, dá um rim para cada um, olha quanta gente pode ajudar, né? Então, vocês que são jovens, eu tinha meu cartãozinho, joguei fora porque disse que depois de velho ninguém quer. Então,
Só a terra ou crematório, né? Mas eu tinha meu cartãozinho que era da Itulab ainda, que eu fiz, sabe, doadora de órgãos. Se acontecer, pode levar todos os mil, tudo que precisar, porque não vai, para o espírito não faz nada, gente, não há necessidade. Então, a mocinha que pediu, é letra de mulher, não sei se é moça ou velha, né? Fale da cremação. Seria uma cerimônia, né? Onde acho que é bem mais fácil, porque você não fica cultuando no cemitério, né? Porque no cemitério não vai ter mais nada, né? Nos primeiros meses ainda teria um corpo inteiro, mas depois vai se desfazendo. E às vezes, depende de como a pessoa pensa, ela mantém o espírito prisioneiro ali. Ah, paizinho, porque você foi, porque você... Entende? Está querendo que o pai está ali, que a mãe está ali, que o filho está ali. E vai plasmando, né? E interessante que, às vezes, as pessoas podem ver a projeção, né, de outro, dos familiares, e achar que é o espírito que está ali, viu, gente? Tem muito disso também, né? Ah, eu fui lá, eu vi um vulto. No comecinho, nos primeiros dias, você pode ver o duplo etérico da pessoa, né, que é o corpo que modelou o físico, ainda está ali na sua decomposição, vê mais ou menos, né? E pode ver a projeção. Se a gente, com muita força, imagina uma família inteira imaginando, ver enterrar, né? E olha, agora vai ficar aí na terra, projeta aquilo com tal força que pode ficar, sabe? Quando para a imagem, aí está parada, né? Fica aí, está projetado, né? Todo mundo está vendo. Então, isso também pode acontecer. E a cremação evita isso aí, né? Porque você pega as cinzas e joga, né? Distribui, ou então guarda, né? Não sei, tem gente que guarda a urna, né? Mas, gente, eu acho que o melhor presente que a gente pode dar para alguém que se foi é justamente plasmar, projetar para ele de costa para a gente, caminhando um caminho bonito, o mais bonito que você possa criar, sabe? De flores, de árvores, sol, o sol na frente, iluminando, né? Hein? Exatamente. Um campo assim. Eu pensei que eu ia ver algum espírito. Até me preparei. Ai, 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 né? Olha para trás, né? De repente, né, tá minha mãe aqui, né? O meu anjo guardião, né? Que eu sonhava com o meu anjo. Aí eu queria, já contei para vocês, né? Que eu queria o meu anjo com a cara do Nicolas Cage. Aí meu anjo era o meu marido, que eu fiquei muito brava. Não, não acredito, você está aí me seguindo. Entende? Então, plasma, sabe, um caminho assim muito bonito. Entende? Vá, mesmo que você esteja morrendo assim, eu não queria que fosse, vou sentir falta, mas para de ser egoísta e deixa ir, né? Tem a música do Cal Mascarenha, Cal com K, chama-se Canção do Desapego. Bote lá no YouTube, Canção do Desapego, Cal, K-A-U Mascarenhas, né? Deixo ir, porque sei que nada é só meu, deixo ir, porque tudo vem de Deus, né? Então, se alguém que me ama já não me quer, deixo ir. Se alguma coisa que era meu me tomaram, deixa ir, deixa. E plasma para a pessoa, sabe? E se puder, até a imagem de Jesus chamando, sabe? Tem aquele Jesus que está, né, querendo entrar na porta, coisa assim. Plasma ali, vai que Deus te acompanhe, seja feliz, sabe? Vive essa vida plena que Jesus falou que nos daria, né? Pega essa vida plena, vá em frente, viva, sabe? E comece a transmutar sempre. Por exemplo, quando a minha mãe morreu, né? Eu passava ali na Marginal, porque ela me ligava, estou pegando o ônibus, estou indo, ela morava em São Paulo, né? E 11h30 estou chegando. Então, 11 e pouco, 11h20, eu já encostava o carro ali, né? Esperando o ônibus, né? E, quando ela morreu, eu falei, putz, quando eu passava ali na Marginal, eu não vou ver mais. Na mesma hora, mas agora você está bem melhor, agora eu não preciso mais te comprar aquele queijo caro, Reno, que você gostava. Agora você come ele plasmado. E brincando, você vai se desapegando da
coisa, entende? Vai aceitando que mais dia, menos dia, você também vai para o lado de lá, né? Então, tanto faz cremar ou enterrar, gente, depende do que a pessoa acredita. Então, respeite a crença. O Chico não queria ser cremado, né? Ele falava, prefiro ser enterrado. Então, respeita isso, cada um vai ter, né? Mas se a pessoa, se teu parente, né? Eu pago o barbiere, para mim tanto faz, pode enterrar ou queimar, entende? Os filhos decidem, né? Então, se a pessoa manifestou o desejo de ser cremado ou de não ser cremado, respeite, né? Porque o espírito pode, se não quero queimar, não quero, ele pode estar por perto ainda do corpo, eu não quero que me queime. E dependendo das circunstâncias, pode sim, é raro, porque todo espírito tem auxílio na morte, gente, ninguém está sozinho. Por pior que seja, às vezes os espíritos vêm na desobsessão e eles falam, né? Porque matou toda a minha família, matou a mim e agora continuo perseguindo. Tá, para aí. Quando você morreu, você não viu uma mão estendida? Não, não vi, porque, lógico, seu ódio era tanto, né, que você só quis se vingar e você saiu atrás de perseguir. Mas você tinha, retrocede e vê. E às vezes ele faz regressão. Tinha. Tinha não, tem, está aí, vai agora. Esquece tudo o resto, vai. Vai cuidar da sua vida. O ódio era tanto que você nem sabe onde está sua mãe, seus filhos, sua mulher, e está aqui. Ah, mataram minha mãe. Se tivesse amor pela mãe, você não estava perseguindo quem os matou, estaria ajudando eles. Então, vai, né? Entende? Você dá um choquezinho de realidade para a pessoa entender, né? Então está chorando por quê? É o orgulho ferido, não era amor. Porque se fosse amor pelos filhos que ele matou, você estaria socorrendo seus filhos e não estaria perseguindo ele. É ou não é? Faz sentido isso? Né? Então, gente, o que preparar para a morte? Né? Tem a vida, a morte é um dia que vale a pena viver. É uma palestra maravilhosa, assistam. Eu esqueci o nome dela. Ana Cláudia, né? E ela tem o livro, né? Ela cuida disso, entende? De preparar. A gente visita muitos doentes, né? A Vera que o diga aí, quando a gente vai, às vezes, o doente fica tão bom que morre uns dias depois. e alguns falam, olha, o marido da Vera mesmo, ele fala, quando eu ficar ruim, vocês não venham fazer evangelho para mim, não. Porque senão, entende? Porque às vezes a pessoa entende. Quando a gente faz uma meditação, então imagine que você está fora do corpo, a pessoa está muito ruim ali no leito, né? Aquele desconforto físico imenso. Imagina que você está, vamos lá, e os mentores todos ajudando. A pessoa sai do corpo, como se fosse um sonho. Então, teve um caso que a pessoa saiu do corpo, né? E foi até a praça, era a Praça Miguel, do começo do século, porque tinha lampiões, assim, sabe? E o grupo mediúnico também estava vendo. Você lembra disso, João? E a pessoa estava já num estado muito difícil, sabe? Sofrendo muito. Mas ela tinha uma certa culpa de um namoro que ela acabou e que a pessoa acabou ficando muito mal e tal, né? E ela queria pedir perdão para essa pessoa. Ela reencontrou. Os mentores trouxeram aquela pessoa e ali na praça, ela em desdobramento, conversou com a pessoa, se entenderam. A gente não entrou nessa faixa assim de saber o que eles tinham ali, mas de repente, 2 dias depois, essa senhora, ela já naquele dia ela ficou bem mais calma, sabe? Aí todo mundo falou, nossa, acho que é a calmaria para a morte. E era. Desencarnou. Por que ela não desencarnava? O medo do castigo, de ser morta, entende? De ir para o inferno quando morresse. Então ela tinha medo de morrer pelo mal, entre aspas, que ela achava que tinha feito, né? Mas encontrou. E aí a gente viu, chegou a ver, né, João, o rapaz lá, né, o João principalmente viu bem, né, o chapéu, o estilo. Aí depois essa família veio conversar comigo, porque eles queriam saber quem era tal, da avó deles, enfim, né? Mas você vê, preparação para a morte é muito importante, muito mais importante do que vai acontecer depois. Entende? Se vai ser cremado ou se vai ser enterrado, tanto faz. Entende? Mas deixe que quem está
com uma doença assim terminal, fale da sua dor, gente, do seu medo. Eu tive várias amigas que desencarnaram com câncer, né? Do câncer. Então foram anos de sofrimento e muitas delas, pelo menos 3 delas, com que eu tinha mais intimidade, aí me dá uma bronca, elas falavam. Eu estou quase morrendo. Aí chega e fala assim, nossa, você está tão coradinha, está bonitinha, nossa, você está ótima. E eu tenho vontade de mandar para aquele lugar. Ela falava, sabe, porque eu não estou bem, eu sei, por que não deixa eu falar? Que eu estou com medo de morrer, por que eu não posso falar? Entende? Então ela falava mais para a gente que ia lá, porque com vocês, espírita, eu posso falar. Que eu estou com medo de morrer, que eu não sei o que vai acontecer. Teve um amigo muito querido, foi o ano passado. A filha veio, meu pai está querendo falar contigo. E ele mandou um bilhete, né? Eu quero que você me encomende. Estava assim, me encomende para a morte. Fiquei 2 horas lá conversando com ele. Entende? Falando, vocês lembram disso, né? Entende? Foi o ano passado, é recente, né? Me encomenda. Entende? E você conversar, né? Pedir licença para a esposa, deixa eu conversar com ele um pouco sozinho, né? Entende? Não tenha medo. É corpo, gente. É como se tivesse o vestido mais lindo e você não quisesse que ele se gastasse, entende? Vai fazer o quê? Já nem cabe mais, né? O espírito já está melhor, o corpo já está tão... A gente já não está dando conta de manobrar o corpo. Às vezes a pessoa está meio entubada, está cheia de sonda, disso, daquilo, né? E continua. Às vezes é a pessoa, a família. Teve um caso que era a filha que não queria que o pai morresse, né? Então segurava ali os pés do pai, paizinho, não faça. E ele já muito mal, câncer no pulmão, entende? Poxa vida. Aí é o caso de chamar a pessoa do lado. O que te move? Não pode ser amor, porque quem ama não quer ver sofrer. Então o que é que você está segurando, que você não quer que morra? Posso ser sincero? É a pensão que ele te dá? Porque depois que ele morrer, você não vai ter mais? É duro, né? Mas às vezes é essa a realidade. Entende? Então, tem tantas projeções, gente, tem tanta coisa. Daí, o autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo. O que você está chorando ali? O que você está se apegando a quê? Que parte de você está projetando nessa pessoa que está à beira da morte, como se diz, né? O que você está projetando? Então, sabe, traga um pouco para você também, né? A sua maneira de lidar com a coisa, que às vezes nem é o doente, mas é a pessoa que está com o doente, que está criando 1000 fantasias ali em volta, né? Então, tem tudo isso para ver. Então, não se preocupe, encerrando, né? Tanto faz, né? O importa é como a gente deixa essa vida, né? Agradecer a Deus pela vida, gente, pela experiência. A gente só evolui através da experiência na matéria, não tem como. Até porque só tem esses 2 elementos no universo, além de Deus, né? Espírito e matéria. Só tem isso, gente. Então, o espírito imortal, ele precisa dessa matéria. E os mundos, bilhões de mundos, cada um num patamar diferente, para atender à necessidade evolutiva do espírito, que como tem uma universidade, né? Aqui o CEUNSP, tem desde o maternal até, acho que tem mestrado e doutorado aí, né? No CEUNSP. Não tem mestrado, nem mestrado não tem, tem só, né? Só tem pós-graduação, né? Mas mesmo assim, veja, o espírito entra ali, né? Meu neto entrou com 2 anos lá, meus filhos estudaram lá, né? Mas o Daniel, com 2 anos, já está com 8, né? São 6 anos que ele está nessa escola. E se depender dos pais, ele vai ficar por aí até, entende? E talvez até lá já tenha mestrado e doutorado. Então, veja, é como se os mundos fossem cada ano escolar da gente. Então, muitos mundos iguais, porque tem tantas faculdades, né? Aqui tu tem várias já, né? Não tem mais uma, tem de direito, né? Tem. Então, imagina o mundo, os mundos, as muitas moradas, é tudo lugarzinho para preparar. Então, em cada
a gente vai avançando, vai para outros mundos melhores, né? Pior nunca. A gente nunca desce, a gente só estaciona ou sobe, mas não desce. Então a gente vai indo. Então olha a vida por esse prisma, né? E liberte a pessoa que esteja muito doente para ter uma passagem calma, tranquila. Pare de chorar em cima do doente, entende? Sabe, haja com naturalidade. Ore junto com ele, uma leitura, um filme que fale. Né? Esse A Vida Continua é muito bom, que mostra. Né? As Mães de Chico também fala da vida após a morte. Né? Tem muitos filmes bons, né? Então, gente, sabe, leva o doente ali na sala, ou põe a TV no quarto, deixa ver um filme, troque ideias, familiarize a pessoa com a ideia da morte, em vez de ficar, não, você não vai morrer não. Claro que vai, todo mundo morre. Entende? Vai sim, está perto. Então se prepara. Está perto. Deu. Aí eu não sei se era isso que ela queria ouvir, gente. Honestamente, eu não sei. Se alguém de vocês quiser falar alguma coisa, ajudar aí, Alguém quer falar alguma coisa? Nada? Ninguém? Sou? É, é, é. É o budista, né? O desapego, né? Aí faz uma festinha, assim, né? É, é, não pode se apegar, né? Se desapegue, se desapegue. Não chega a ver, né? Porque faz a cerimônia e guarda o caixão, né? E crema, depois 3 dias, né? Mais ou menos. Depois vai pegar a cinza, né? Entende? Cada um do seu jeitinho. Então, eu acho que todos nós deveríamos, né, fazer esse exercício para a morte, né? Então, e como disse Jesus, a cada dia basta os seus cuidados, né? Viver plenamente cada dia, gente, porque pode ser o último, né? Então, viver integralmente isso daí, consciente, presente no seu dia a dia e deixar, né? E que Deus nos acompanhe, né? Que Jesus, acredite, sempre nosso anjo guardião vai estar lá. No mínimo ele, né? Então, confia que vai ter, sabe? Um amparador, como chama, né? No movimento esotérico. Um amparador que te leve. Tem um livro muito bom do Rick Medeiros, chama-se A Passagem. Não é espírita, assim, né? O Rick Medeiros, ele é espiritualista, né? Mas ele tem livros muito bons. E esse A Passagem é muito interessante. Leiam. E o irmão Jacó, tá bom? Alguém pode vir fazer uma prece de encerramento? Quem quer vir? Selma quer vir? Hein? A Rita, né? Não sei se deu para ela entender, gente, alguma coisa sobre a morte, né? E ela não. Ela pôs o nome Michele. Então, Michele, qualquer coisa a gente conversa pessoalmente para saber né, do que realmente ela quer saber, né? Então é isso, gente. Obrigada. Então vamos agora, fechando os nossos olhos, acalmando o nosso coração novamente e deixando com essa paz, que essa harmonia que está aqui nessa sala, nos acompanhe para os nossos lares, que possamos voltar para as nossas casas com toda essa paz e com toda a tranquilidade. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.